Opa, e beleza? Eu sei que isso aqui não faz parte do vídeo, mas o que acontece? Meu ventilador quebrou a hélice. Eu fui pedir uma outra hélice na internet. Quando eu olhei a hélice, tava valendo R$50. Aí eu entrei em contato com o vendedor, né? Falei assim, olha, eu gostaria de comprar a hélice Ventisol, né? Aí foi o pulo do gato. O vendedor falou pra mim, a hélice, ela tá R$70. Falei, ué, mas no site tá R$50. Aí o vendedor vai falar pra mim, agora tá 70 por causa do sol. Estou louco. Estou louco. Aí eu fui lá dar uma pesquisada no site de novo e eu percebi que ele mudou o site, né? Eu tava olhando pelo celular, porque eu tava conversando com ele pelo celular, mas eu tinha olhado o site primeiramente pelo PC. Só que eu deixei a página aberta, então a página não tinha atualizado porque eu não atualizei o PC. E eu fui olhar no site, tava lá R$70, né? Aí eu falei, cara... Aí ele falou, não, mas pra você eu faço por 50. Aí eu falei, caralho, velho. Isso é muito meme, velho. Isso é muito meme. Tudo começa com um homem falando para uma criança que ela tinha acabado de ser enviada para outro mundo. E aquele homem vendo aquela criança no estado de desespero dela, ele resolve explicar para ela onde ela estava para meio que acalmar ela, né? E ele diz para ela assim, olha, você veio para um mundo chamado Eria. E esse mundo existe vários tipos de monstro e algum deus aí acabou enviando várias pessoas de mundos diferentes para esse mundo para livrar esse mundo daqueles monstros. Só que tem uma coisa, você pode vir de qualquer outro mundo, literalmente qualquer outro mundo. E você pode trazer seu poder daquele mundo pra cá. Então, tipo assim, se você tiver um poder de magia, um poder de esgrima, ou um poder até de luta de artes marciais, você pode trazer pra cá. E esse homem, depois que percebeu que aquela criança estava um pouco calma, ele resolve perguntar pra aquela criança se ela tinha algum dom, algum talento. E aquela criança, muito tímida, disse que não tinha. E esse homem fala, então você é um sem talento, que seria uma pessoa que não tem nenhum tipo de poder ou talento. E esse homem acaba falando para aquela criança, eu vou te levar para um lugar e lá você pode buscar algumas informações que eu não tenho condições de te dar. E naquele momento a criança começa a seguir ele e eles acabam entrando num beco. E esse homem acaba dando um cantil de água para aquela criança, fala assim, olha, bebe aí para você parar de ficar desesperado e tal. E aquela criança acaba bebendo. Quando aquela criança bebe, aquele homem muda a feição dele. E aquele homem acaba virando para a criança e aquela criança acaba cuspindo aquela água na cara daquele homem. E quando ela cospe a água na cara daquele homem, esse homem começa a rugir de dor mesmo, de muita dor. Os gritos de dor daquele homem, a criança diz que aquela água tinha um veneno paralisante, que aquele homem queria vender ela como escrava. E a criança acaba chutando os ovos daquele cara. E aquela criança, na verdade, é o nosso protagonista, e o seu nome é Leon Sung. E ele já tinha sido enviado para aquele mundo há 13 anos atrás. Ele passou 13 anos de inferno naquele mundo, porque ele não tinha nenhuma classe, ele era um sem classe, sem talento. Então ele acabou tendo que sofrer piores humilhações naquele mundo. E quando ele tinha 27 anos, ele acaba enchendo uma dungeon e ele resolve enfrentar aquela dungeon sozinho, mesmo ele sendo muito fraco. E depois de passar por muito sofrimento naquela dungeon, ele acaba conseguindo sim finalizar a dungeon. Ele abre o baú todo feliz, ele vê que só tem uma pedra ali dentro. E ele pensou assim, eu passei pelo inferno para poder zerar essa dungeon e agora eu vou morrer como um cão só para achar uma pedrinha? Só que na verdade aquela pedra era uma pedra de retorno e ela é ativada quando o portador está para morrer. Quando ele morreu, ele retornou no dia que ele foi mandado para a Eria, na cidade de Xenaville. Mas agora, com todas as memórias, ele vai tentar não passar pelaquele inferno que ele passou na primeira vez que ele foi invocado naquele mundo. Mesmo ele sendo sem classe, né? Ele tem conhecimentos que pode fazer ele pelo menos upar um pouco o poder dele e ter uma vida menos, um pouco mais digna naquele mundo, né? Ele lembra que o sem classe pode transferir um osso para aprender artes marciais, né? Lógico, ele só descobriu sobre isso na sua vida passada, quando ele já tinha sofrido muito ainda. E ele não pôde porque o portador, a pessoa que fazia isso, morreu. E agora, como ele é novo ali, e a pessoa que faz isso não morreu ainda, ele resolve transplantar um osso de um artista marcial para ele, né? Para ele conseguir aprender artes marciais. E agora ele vai fazer de tudo para poder ter uma vida um pouco mais digna ali, né? E nem tudo são flores, pessoal, nem tudo são flores. O retorno do lendário Cavaleiro da Lança. Para um guerreiro alcançar o rank mestre, ele precisa quebrar o estereótipo da existência. Mas isso tudo é feito com uma espada. Porém, o que um guerreiro que utiliza uma lança precisa para alcançar o rank mestre? Assim se iniciou o início do Cavaleiro da Lança Lendário. Com toda a sua destreza, ele parou um massacre sozinho no Império de Avalon. O nome dele era Joshua Sander. No mundo existem pessoas que desejam o seu mal. E Joshua presenciou isso de perto. Ele foi apunhalado pelas costas pelo seu amigo e pelo seu mestre. Sem entender o motivo daquilo, tudo que restava para ele era tentar arrumar uma desculpa para aquela traição deles. Joshua nunca quis roubar o trono do seu melhor amigo. E tudo que ele queria era ensinar para as pessoas que, se você utilizar uma lança, você pode alcançar o limite do mundo. E também honrar a sua mãe que faleceu há muito tempo atrás. E agora ele está à beira da morte por ter sido envenenado.
Por causa que seu corpo era muito forte e tentava se curar, ele teria uma morte agonizante. Tudo que ele pôde ver foi as pessoas que um dia ele lutou ao lado deles, traindo ele. Sabendo que só o veneno não seria o bastante para matar Joshua, eles colocaram uma magia de explosão para ocultar o corpo de Joshua, já que ele era um herói para o povo. Esse foi o fim do grande herói Joshua, que balançou a sua lança chamada Lugia. Sempre esteve ao seu lado pela justiça dos mais fracos, e no fim não tiveram a mesma condolência com ele. Talvez Deus resolveu dar uma nova chance para aquela criatura que sempre sofreu, e fez Joshua retornar no tempo, quando ele tinha 9 anos. Mas ele estava com todas as suas memórias do seu futuro trágico. Só que ele acabou sendo interrompido por alguns soldados que sempre vinham na sua infância e humilhavam ele com surras e zombaria. Joshua se lembra que ele fingia que ele era mudo, com o intuito dos centuriões da sua família não agredi-lo muito mais. Caso ele falasse, eles poderiam agredir ele ainda mais ainda. Mas dessa vez, ele não iria aceitar esses malditos humilharem ele e também que eles difamassem a sua mãe. Ele não aceitaria mais isso, por ele ser um filho de uma empregada. O pai de Joshua se forçou na sua mãe, quando ela trabalhava na casa. Usando seu conhecimento do futuro, Joshua, depois de 10 anos de sofrimento, ele aprendeu uma forma de utilizar mana. Assim ele conseguiu despertar sua mana e se livrando dos seus agressores. Dessa vez, ele vai usar todo o seu conhecimento para proteger ele e a sua mãe, e matar todos que entrarem em seu caminho, inclusive o seu maldito pai. O retorno vulcânico. Tudo que resta depois de uma guerra é só desespero e morte. As 20 maiores seitas, dentre elas 10 mais poderosas do mundo Murim, foram todas aniquiladas. Mas quem foi o autor desse massacre? Havia um clã que adorava o diabo. Depois de atos malignos, eles conseguiram enviar o próprio diabo para transformar o mundo Murim em cinzas. Mas as 20 maiores seitas deixaram suas desavenças de lado e lutaram como irmãos e morreram com honra. Porém, Chun Myung ainda estava vivo no meio daquele banho de sangue. Caminhando entre os corpos de seus companheiros e aliados, uma pergunta veio à sua mente. Quem fez tudo isso? Todos os corpos foram ceifados por uma pessoa, Shuman, o demônio celeste. Shuman acabou reconhecendo a seita do nosso protagonista. Entretanto, Shun estava cagando para o que aquele demônio estava falando. Usando o resto das suas forças que lhe restava, ele decapitou aquele que levou todos seus companheiros a uma morte prematura. Mas o demônio celeste deixou uma profana profecia, que um dia ele voltaria. Porém, Shun, naquele momento, só estava pensando em seus arrependimentos. Ele se lembra do seu passado. Ele foi abandonado na seita Montanha Florida. Ele passou sua infância toda treinando lá. Mas ele era uma pessoa muito envolvida em confusões. E por ser um gênio, ele negligenciou seu treino. Talvez se ele tivesse focado mais, menos pessoas teriam morrido. Será que seu mestre, que cuidou dele quando ele era criança, agora sente orgulho dele? Tudo que resta para Shun eram seus arrependimentos. Mas Shun acabou acordando à base da varetada. Sem entender nada do que estava acontecendo, aquele que nunca perdeu uma batalha na Montanha Florida teve sua primeira derrota para um mendigo. Mas quem era aquela criança que se transmitia em seu reflexo? Depois de se fazer de louco, Shun descobriu que ele retornou 100 anos no futuro. E também descobriu que a sua seita Montanha Florida perdeu seu lugar entre os top 10 mais fortes. O lugar onde Shun cresceu e chamava de lar, hoje é uma sombra do que foi há 100 anos atrás. E descobriu também que o dono daquele corpo se chamava Shoshan. Depois de descobrir tudo isso, ele resolveu ir até sua seita para levá-la de novo para os seus anos de glória. Mas antes ele precisava restaurar o seu Daidan. Mas será mesmo que ele retornou simplesmente só para restaurar a imagem da sua seita? Esse manhwa aqui é o meu Shodó, hein? O nome é Começo Depois do Fim, de um órfão a um rei que liderou vários exércitos, assim vencendo os seres mais fortes do seu mundo e virando rei. Não importa se você é rico ou pobre, a morte não liga para isso. Agora, aquele que foi temido por todos começou a ver aquela luz do fim do túnel que todos falavam. Mas como isso aconteceu? Tudo que Gui se lembra era ele ter se levantado e depois ficado cansado do nada, e vindo direto para sua cama. Tenta se lembrar, Gui, tenta se lembrar. Mas a visão dele estava ficando cada vez mais pesada, e ao abrir seus olhos, a sua visão estava muito turva, e ele se perguntava, aonde eu estou? Por que a tecnologia daqui é ultrapassada? Gui acabou reencarnando. Passando algumas semanas, Gui levantou algumas informações daquele mundo. Ele agora se chama Arthur Level. Apesar da sua idade mental de um adulto, o seu corpo ainda era infantil. Os passeios com a sua mãe fez com que ele percebesse que naquele mundo existem guerras. Quando seu pai foi brincar com ele, o mesmo machucou a sua perna. E foi assim que Art descobriu que naquele mundo existe magia. Assim percebendo que ainda tinha muita coisa para aprender sobre aquele mundo, Art precisava ser independente para desbravar sua casa. Assim aprendendo a engatear. E por tabela, vendo seu reflexo no espelho. Até que ele era bonitão. Novinhas, se prepara, o pai tá chegando. Após fingir que estava dormindo, finalmente Art podia ir até a biblioteca da família. No começo, ele queria aprender a geografia daquele mundo.
para saber onde ele se encontrava naquele mundo. Mas agora ele está aprendendo um conceito humano. No mundo antigo dele, as pessoas ficavam mais fortes utilizando o Ki. Através de treinamentos extremos, eles podiam ficar mais fortes. Mas aqui nesse mundo, a mana é seletiva. De 1 a cada 100 pessoas pode despertar a mana. Existem 2 tipos de magos, o ampliadores e conjuradores. Os ampliadores, eles reforçam seu corpo com mana, ganhando a possibilidade de ficar mais forte, de ter mais agilidade e de uma defesa um pouco maior. Mas eles ficam fracos com ataque a longa distância. Já os conjuradores, eles controlam todo tipo de mana que eles utilizam ao seu redor. Eles podem lançar vários feitiços diferentes, mas a desvantagem deles é a sua defesa. Como a arte não tem tempo, ele resolveu praticar um pouco do seu conceito mana. Crianças da sua idade não pensam em mana. Já que a sua mentalidade não é de criança e sim de um adulto, teremos que acompanhar através dos olhos de arte como serão as aventuras dele nesse mundo desafiador. O mestre espadachim preguiçoso. Sem aviso prévio, apareceram portões em todo o mundo. Do abismo, monstros emergiram. Por esse evento não ser um evento natural, o planeta Terra concedeu para os humanos poderes para lutar contra esses monstros. Dentre todos os seres humanos, um se destacou entre eles e foi nomeado o herói da humanidade. Baek Jinwoo estava lutando contra o último chefe do abismo. Ele só tinha uma razão para fazer isso: fechar o último portão e acabar logo com esse inferno. Mesmo aquele boss, achando que Jinwoo era fraco, só que toda vez que Jinwoo batia nele, sua espada ficava mais e mais forte. Não era só sua maestria que era impecável, que emanava do manejo de Jinwoo. O boss sentia a dor daquela pessoa que foi escolhida para salvar os humanos. Jinwoo contou o motivo de sua espada emanar tanta dor. Jinwoo perdeu tudo ao se tornar o herói do mundo. Seus companheiros, a mulher que ele amou, tudo isso por causa de um objetivo: de salvar a raça humana. Nesse momento, a sua alma já estava destruída. O peso de ser um herói é foda demais. Assim, dando o último golpe naquele boss e terminando se suicidando junto. Nesse momento, Baek Jin jurou nunca mais tocar numa espada de novo. Só que o universo não respeitou o seu último desejo, fazendo Jinwoo reencarnar em um mundo medieval. A família Ipeletra, que são conhecidas como o Mestre da Espada. Agora Jinwoo recebeu outro nome. Ele se tornou Riley. Depois que seu pai fez com que ele passasse numa iniciação da família, assim um tempo avançou para 19 anos no futuro. O pai de Riley estava fazendo uma iniciação para ver qual dos seus filhos se tornaria o novo patriarca da família. O povo estava muito feliz falando dos feitos do filho dos patriarcas. O primeiro filho, Leon Finn, e o segundo filho, Lloyd Finn. O povo elogiava muito esses dois, mas cadê Riley? Na verdade, ele cumpriu a sua promessa. Ele não buscou se tornar um espadachim, assim sendo chamado por todos de preguiçoso. Mas ele não se importava com isso. Assim, indo jantar com a sua mãe, ela apoiava ele em tudo. Era isso que importava para ele. Mas mexeram com o bem mais precioso de Riley, a sua mãe. Ela foi envenenada pela primeira esposa do seu pai. Só que Riley não podia se vingar da sua madrasta dentro da sua casa. Depois de 19 anos sem tocar numa espada, Riley pediu uma espada. Mas antes ele precisava confirmar que foi a primeira esposa do seu pai, que envenenou a sua mãe. Ele criou um plano para fingir que estava interessado em se tornar o novo patriarca da família, para assustar sua madrasta para que ela tentasse matá-lo. Mas ele já estava preparado para isso. E Riley não iria mais segurar uma espada, mas pela sua mãe ele sacrificaria sua paz. Regressão do jogador. Em 1999, a humanidade foi agraciada com o dia do juízo final. Nesse dia, 30% da Coreia do Sul foi aniquilada por monstros. Mas a humanidade acabou ganhando um poder não natural chamado mana. Como na Coreia residiam os jogadores mais fortes, a ganância humana veio junto. Jogadores eram sacrificados pelo bem da humanidade, mas o mundo já havia sido destruído. Porém, em meio a todo aquele caos, um ar de esperança surgiu. Uma jogadora apelidada de Dama Celeste que era capaz de criar uma barreira para proteger a humanidade dos monstros. Alguém que tinha todos os jogadores mais fortes em suas mãos. E ela acabou apelidando os 12 jogadores mais fortes de os 12 Zodíacos. Mas que pena que Deus abandonou a humanidade mais uma vez. Esse é o Johan, um guerreiro apelidado de Morto-Vivo. Um jogador com um propósito: matar monstros. Por que ele fazia isso? Quando o Johan tinha 6 anos, mesmo com a barreira da Dama Celeste, monstros invadiram a Coreia. E esse foi o início da dor do nosso prota. Os seus pais morreram nesse dia, e sua irmã mais velha usou o corpo dela como escudo para proteger Johan. E esse foi o dia que a sua família foi tirada dele. Por isso que mesmo que seu corpo desfaleça, ele vai matar até o último monstro. Ao adentrar na Dungeon Abismo, que até hoje ninguém foi capaz de finalizar, Johan lutou até seu corpo não aguentar mais. Mas ele precisava lutar para matar aqueles que feriram a sua família. Após ele chegar na sala do boss, mesmo com seu corpo não respondesse, Johan se arrastou até lá. Só que a sua vida foi ceifada ao adentrar.
Essa dungeon não era chamada de a mais difícil à toa. Sem nenhuma chance de revidar, Johan iria morrer ali, pensando que todo mundo do seu grupo já havia morrido pela sua obsessão de matar monstros. Mas uma companheira dele ainda estava viva. Mesmo ele dizendo para ela fugir, ela resolveu tentar curá-lo. Mas já era tarde demais, e tudo que restava para ele é os seus arrependimentos. E foi assim que Johan se foi. Não se sabe o que aconteceu, mas Johan retornou quando ele era um recém-nascido, com todas as suas memórias do futuro. Viu seus pais que haviam falecido, e segurando a vontade de não chorar ao ver sua irmã, que se sacrificou por ele. Então Johan, que nasceu com pouco talento para mana, ele vai usar o seu conhecimento do futuro para conseguir evoluir seu corpo mais cedo, para evitar o futuro horrível que lhe aguarda, que seria quando ele vai perder sua família quando ele fizer 6 anos.